Ficar em pé para nós começarmos. Para quem está em casa também nos acompanhando, nós queremos orar antes de estudarmos essa lição 14, que vai falar sobre levai as cargas uns dos outros. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada família que está aqui presente, os que estão também participando desse estudo em casa. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua infinita misericórdia seja presente em nossas vidas. Que o Senhor possa nos ensinar através da Tua palavra, Pai, e desse estudo que nós teremos aqui, para que possamos andar em unidade, em união, em amor, sabendo aquilo que é para ser feito de acordo com a Tua palavra. Fala com cada um de nós, abençoa a Tua igreja, o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, abrir na lição 14, fazendo favor. Dona Rita, acende a luz aqui para mim, por favor. O primeiro texto que nós estaremos lendo está em Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. O versículo é o versículo de número 2. Gálatas 6, versículo de número 2. Para quem não tiver com a revista, o Nani vai colocar aí, Nani, na projeção? Vai tentar? Acho que tem que ligar aqui primeiro, senão não vai. Então vamos lá, Gálatas 6, 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, qual que é o alvo da nossa lição hoje? Mostrar que nós temos responsabilidade de ajudar nossos irmãos a levar as cargas pesadas. Quando isso acontece, a igreja do Senhor se torna mais saudável e leve para crescer em comunhão. Então, o que a gente vai estudar hoje? É entender o que é levar carga uns dos outros. E nós vamos ver, e é bem interessante isso lá na frente, que ele vai distinguir o que é carga e o que é fardo, tá? Então, o que Deus pede é para que a gente leve a carga uns dos outros, tá bom? Então, esse é o alvo da nossa lição, essa responsabilidade que nós temos. Começando aí da introdução, o autor diz assim, que no passado as pessoas tinham mais solidariedade, e é verdade. Quanto mais a cidade cresce, mais isso se torna realidade, que no passado havia uma ajuda maior, uma solidariedade entre vizinhos, entre pessoas do trabalho, pessoas da nossa família e assim por diante. Com o aumento da cidade, número de pessoas, a gente ficou meio que com medo uns dos outros e a gente acaba não ajudando mais as pessoas que vivem ao nosso redor, né? Então o mundo no passado, e é isso que ele fala aqui, ele era menos competitivo, né? Hoje não é de estranhar um adolescente ou uma criança que está nessa fase de transição para adolescência ou juventude, já com síndrome de pânico, de estresse. Por quê? Porque é uma competição muito grande no mundo que nós vivemos hoje. E se você não for o melhor, você não vai crescer, você não vai ter o que comer, aonde morar e assim por diante. Então essa pressão já começa desde a infância, tá? Porque a gente tem mais competição. Desconfia-se de tudo e de todos. E aí cria-se um famoso chavão, né? Nós não conseguimos resolver nem os nossos problemas, quanto mais os problemas dos outros. E a gente usa a expressão, isso não é um problema meu. Então isso é o que a gente mais ouve na nossa sociedade. Isso não é problema meu. Aquela pessoa que resolva o problema dela. E era tão bom, né, gente, no passado. Eu lembro de uma vizinha que a gente tinha em Rio Claro. Tem coisas que marcam, né, a nossa infância, juventude. A gente tinha um cachorrinho
E minha mãe dava aula o dia inteiro. Meu pai havia falecido. E essa vizinha da minha mãe, a Toninha, lembro do nome dela até hoje, ela era tão solidária que ela fazia comida na casa dela, pegava um saquinho, colocava comida dentro e jogava para o meu cachorro comer do outro lado, né? Na mente dela, ela falava: puxa, a Sônia está trabalhando o dia inteiro, os filhos dela estão estudando, o outro está trabalhando, o cachorro que está sozinho vai passar fome. Então, na ideia dela tentar carregar um pouco essa carga da minha mãe, ela fazia o quê? Alimentava meu cachorro pelo muro. Isso é um exemplo da sociedade há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Era muito comum, não sei se vocês lembram disso, os mais velhos lembram, da gente às vezes precisar de um ovo, bater na porta do vizinho. Não tinha isso? Não sei lá na capital, né? Onde tinha também? Ah, então, tem até hoje em alguns, né? Principalmente quem mora perto da mãe, não vou falar quem é, né? Falou: mãe, tem um óleo, tem um salzinho que está faltando, um arroz. E isso é bom, gente, porque de uma certa forma eu estou ajudando em alguma dificuldade que essa pessoa está tendo, seja um vizinho, seja um colega de trabalho e assim por diante. A gente hoje está muito centrado na nossa própria vida, nos nossos próprios problemas. Então a lição vai mexer um pouco nessa questão hoje, tá? Todos nós temos disposição para ir no templo, louvar, adorar. Não vemos problemas em tirar parte do nosso salário e dar à igreja local, né? Tem a questão do amor ao pastor, ora por ele, pela igreja. Mas quando se fala em envolver-se com o próximo, em ministrar na vida de outros, em ajudar as pessoas que estão atravessando tempos difíceis, nossa disposição não é tão grande assim. Então, eu venho na igreja, eu ajudo a igreja financeiramente, eu faço isso, eu faço aquilo, mas quando a gente fala: ó, aquele irmão vai precisar de uma ajuda, como que a gente reage nessa hora? E muitas pessoas precisam que a gente leve a carga dela, tá? E a gente vai falar um pouco dessa questão do que é a carga mais lá na frente, tá? O Senhor Jesus profetizou que nos últimos dias, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E Paulo lembrou que nos últimos dias os seres humanos seriam egoístas. Isso está lá em 2 Timóteo 3:2. Então, além de tudo que a gente já vê na sociedade, a palavra fala que nos últimos dias a gente ia passar tempos difíceis. A Bíblia fala em Mateus 24 que o amor de muitas pessoas iria se esfriar. E o apóstolo Paulo em Timóteo fala que as pessoas seriam egoístas. E o que é o egoísta? Só para mim, tudo para mim e nada para o outro, né? A gente ainda tem um pouquinho aquela sensação, né, de que é até bíblico, né? Paulo fala assim: aquele que não trabalha não coma. A gente tem um pouco desse senso ainda, e é preciso a gente tirar um pouco isso da nossa mente e começar a olhar o nosso próximo não como um concorrente ou como alguém que queira se aproveitar, mas alguém que precisa do nosso apoio, da nossa ajuda, da gente levar a carga dessa pessoa, tá? Entretanto, temos uma outra visão, ou pelo menos deveríamos ter. Seguimos por outro caminho. Por quê? Porque nós temos a lei de Cristo, e essa lei, ou essa palavra, manda que a gente leve a carga uns dos outros. Então nós vamos tentar responder essas perguntas. O que é levar a carga uns dos outros? Alguém que está aqui queria tentar falar o que seria isso, levar a carga? Antes da gente entrar aqui no primeiro tema. O que é levar a carga um do outro? Certo. Sim. Legal. Legal esse exemplo. Sim. Isso é levar uma carga. Legal. Você não está tirando a responsabilidade da pessoa, mas você está fazendo o quê? Facilitando a vida dela de algum modo. Deu para entender isso? Alguém tem mais alguma fala, Dimas?
Legal. Joia, muito bom o que ele falou. Às vezes não é financeiro, não é, às vezes uma carona, não é um alimento, mas às vezes é um ombro amigo para quem você pode desabafar, chorar e assim por diante. Muito bom, Dimas. Então vamos lá. Alguém quer mais falar? Não? Então vamos lá. Bom, deixa eu ver aqui na internet se tem alguma pergunta. Só acabou a bateria aqui, Nani? Bom, vamos lá então. O primeiro ponto aí, entendendo a mutualidade. O que é isso? Então, Gálatas 6, versículo 2 e 5, ele diz isso aqui, ó, presta atenção comigo. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. No versículo 5 ele fala assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. A gente lê esses dois versículos, parece que tem uma confusão, né? Primeiro Paulo está falando que a gente tem que levar as cargas uns dos outros, e depois o próprio Paulo fala, cada um levará o seu próprio fardo. Ué, mas como? Eu levo a carga um do outro, ou eu tenho que carregar o meu fardo? E aqui que entra as duas coisas importantes dentro do nosso estudo. O que é carga e o que é fardo? Então preste bem atenção nisso, para que a gente possa entender. Então o que é carga, o que é fardo? Carga, no grego, refere-se àquilo que é pesado. E esse peso é grande demais para alguém carregar sozinho. Ele não consegue. Então vou dar um exemplo aqui. O Wellington, eu vou pegar você que você é forte. O Wellington é o cara. Tenta levantar sozinho essa caixa aqui, por favor, sem machucar a coluna, pelo amor de Deus. Não, você vai levantar, eu tenho certeza. Agora tenta pegar ela inteira, né? É difícil, né? Ele ficou vermelho para quem não viu. Ele ficou. Agora eu vou tentar, vamos pegar. Não, seu Theo, o senhor está bom com a coluna? Vixe, 10. Aí amanhã tem que pagar fisioterapia para ele. Pega nessas alças, cada um de um lado. Aí, ó, quase não ficou vermelho. Pode baixar, obrigado. O que você acha, Elito? Ficou mais fácil ou mais difícil? Ficou? Então, gente, isso aqui, obrigado, seu Theo, obrigado, viu? Depois você paga um lanche para mim. Você apareceu no YouTube, você ficou famoso. Vai querer direito de imagem, né? Isso aqui é uma carga. Isso é uma carga. Eu não consigo levar sozinho. Eu posso até conseguir, mas pode dar problema na coluna, pode doer minha perna, sei lá, pode acontecer várias coisas de eu levar essa carga sozinho. Quando eu chamei o Theo, o que aconteceu com a carga? Eu tirei a responsabilidade do Wellington? Não. O que eu fiz? Eu vou ajudar. Vai ficar 10 quilos para você, 10 quilos para mim. Antes era só 20 quilos para ele. Isso é carga, tá bom? Então, carga é algo pesado de se carregar. Beleza. O que é fardo? Fardo no grego era usado como um termo, ou como um termo militar, para a mochila de um soldado. Isso aqui é muito interessante, porque se eu pegar, já sumiu meu violão, está lá em casa. Já ia brigar, já que alguém levou meu violão embora. Se eu pegar uma mochila ou a bag do violão e colocar sobre os meus ombros, isso é um fardo, porque eu consigo levar sozinho. Isso no termo bíblico, tá, gente? Então, na palavra grega usada, era uma mochila militar. O que Paulo está dizendo então? Levem as cargas, o que é pesado, uns dos outros. E depois ele fala, cada um levará o seu próprio fardo, com relação à sua mochila. Eu consigo levar uma mochila, mas eu não consigo levar esse subgrave. Deu para entender, gente? Então Paulo não está se contradizendo, é que no original da palavra, carga é algo pesado de se levar, e fardo é algo leve de se levar, que uma pessoa consegue levar sozinha. Quando a gente fala de carga, eu posso compartilhar, ou seja, eu posso levar a carga junto com meu irmão. E quando eu falo de fardo, eu tenho que levar sozinho,
o meu fardo, tá? Então, o soldado não apenas conseguia carregá-la, a sua mochila, como tinha a obrigação de carregar, porque cada soldado tinha a sua própria mochila. Daí o apóstolo dizer, porque cada um levará o seu próprio fardo. Uma coisa, irmãos, que precisa ficar bem claro entre nós, cada um tem que levar o seu fardo, a sua mochila. O que é uma luta minha, eu vou ter que levar, não vai ter jeito. Algumas coisas eu vou ter que passar, algumas coisas eu vou ter que enfrentar sozinho, porque é a minha mochila. Tem coisas que eu não preciso levar sozinho, que daí já é um fardo pesado demais. O que o Dimas falou é muito importante, porque às vezes eu estou levando algo muito pesado sozinho, e eu fico angustiado, eu fico triste, eu fico achando que ninguém mais no mundo presta, que ninguém pode mais me socorrer, e a gente vai ficando com essa carga cada vez mais pesada, e muitos afundam na depressão, na solidão e tantas outras coisas, né? E acabam se afundando em crises mesmo existenciais e assim por diante, tá? Então nós precisamos estar atentos a essa questão de levar a carga um dos outros. Então, portanto, existem coisas que eu devo levar porque é minha obrigação e eu consigo, e outras eu não conseguirei se alguém não me ajudar. São problemas, lutas, tribulações que estão muito além da minha capacidade de suportar. E aí que entra o outro lado, aí que entra o outro, ou a mutualidade. Por que às vezes um tratamento com um psicólogo é importante? Porque ali você vai dividir o que com ele? As suas cargas. Hoje eu vi um humorista na internet, e ele brincou, lógico, com esse atendimento psicológico, mas é bem isso mesmo, né? Você chega no consultório, o que a pessoa pergunta para você? Ela pergunta alguma coisa que você nunca ouviu na vida? Não. Qual que é a primeira pergunta que ela faz? Ninguém foi um psicólogo, gente? Eu tenho uma boa para indicar para vocês. Ela fala assim, o que te trouxe aqui? O que está acontecendo com você? Essa pergunta eu posso fazer para qualquer outra pessoa? Sim, a gente pode fazer. Às vezes a gente não vai conseguir ajudar, mas eu posso fazer. Ela, como profissional, ela fala o quê? Então, me conte do que você está passando. E aí, o que você faz, gente? Você fala, né? E esse humorista, ele brinca, você falou? Tá, dá 100zão aqui, dá 200 aqui, dá 300 aqui. É lógico que não é assim, né? O psicólogo, ele vai trabalhar dentro da sua capacidade, para que você entenda o problema que você está enfrentando, mas você está fazendo o quê? Dividindo a carga com ele, né? Quando eu comecei o tratamento com a Cássia, foi muito bom, porque tinha coisas que eu falei para ela que eu não tinha coragem de dizer para ninguém, coisas que afligiam o meu coração. Não vou sentar com o Elton, não vou sentar com a Monique, com o Theo no final do culto, começar a desabafar as dores de um pastor. Ele falou assim, esse pastor é louco, eu vou vazar dessa igreja aqui. Né, dona Teresa? Vamos internar essa criança, que ele não está muito bem. São cargas que sozinho não vou dar conta. E sabe por que muitas vezes a gente fica doente? Porque a gente não tem com quem compartilhar as nossas cargas da vida. Pesado, gente. A minha mãe, muitos sabem da doença que ela está tratando, e é muito difícil. Falar é uma coisa, você vivenciar um problema é outra, totalmente diferente, né? Entra vergonha, medo, aí entra aquela crise, nossa, se for parte genética, será que eu também vou ter essa doença da minha mãe? Aí você começa a ter um monte de neura, será? E aí a gente vai em alguém e fala, não, essa carga, ela fala, vai depositando essa carga. E você vai aliviando, e você vai tratando, e você vai conseguindo compartilhar com os outros. Tem muita gente, às vezes, está levando sozinho as suas cargas, porque tem vergonha de expor a sua vida para outras pessoas. Eu quero encorajar você, procure alguém para você desabafar então. Não leve sozinho. Tem muitas
coisas que às vezes tem dentro dos nossos corações que precisam ser colocadas para fora. E você pode fazer isso com alguém que queira te ajudar a levar a carga, tá bom? Vamos lá. Bailey definiu assim: levar o fardo do irmão é o mesmo que tomar sobre a gente a dificuldade, o problema, a circunstância opressiva dele, como se fosse da gente. Aqui eu não falo levar o fardo, eu falo levar a carga, tá? Fazendo o esforço para aliviar o problema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ficar do lado dessa pessoa, sentir o que ela está sentindo, passar por aquilo que ela está passando, para tornar a vida dessa pessoa mais tranquila, mais leve, e assim por diante, tá? Então, fazendo um esforço para aliviar o problema dessa pessoa. Vamos lá, vamos para frente. Quando o apóstolo disse levai as cargas, deixou claro duas coisas. Primeiro, que todos nós temos cargas, e segundo, que Deus não pretende que as carreguemos sozinhos. Uma coisa que a gente precisa entender: todos nós temos cargas, todos nós temos. Todos nós temos problemas suficientes que pesam na nossa vida. E o segundo é que Deus não pretende que a gente carregue isso sozinho. Como eu disse aqui, quando eu procurei a ajuda de um psicólogo, foi porque até então na minha mente eu tinha que levar aquilo sozinho, até você ficar mal, até você entender que você não é o super-homem, uma super-mulher, que você precisa compartilhar das suas dores e daquilo que pesa dentro do seu coração, tá? Vamos lá. Existem pessoas que tentam, porque acredita que é um sinal de força. Tem um versículo que diz assim, que se a gente se mostra fraco no dia da angústia, que força é essa que a gente tem? E é um versículo que muita gente fala, não dando-se o direito de, às vezes, estar fraco diante de uma luta que está passando. Deu para entender o que eu quis dizer, irmãos? Às vezes eu não vou falar, eu estou com um problema, eu não vou falar para a dona Cida, porque eu falo assim, não, eu tenho que ser forte para aguentar tudo isso. Para com essa besteira. Tem gente que perde ente querido e não chora, não porque não sentiu dor, mas para mostrar que é forte. Para quê? Para quê? A mesma coisa de você furar o dedo e não gritar um ai, eu estou com dor, não, aqui eu sou macho, Às vezes a gente brinca com isso, Aquele dia que eu cortei a mão, falei, não, eu sou macho, dá aqui, põe um álcool na minha mão aqui, rapaz, morrendo de dor por dentro. Besteira, É uma brincadeira que a gente fez com os meninos na festa da família, O Wellington arrancou um taio da minha mão aqui, a gente levando um negócio lá, uma mesa, eu falei, não, eu sou macho, põe álcool aqui, Aí ele falou assim, não, esse é fraquinho, põe um outro lá, foi lá e pôs o outro ainda. Gente, besteira. Essa é a minha cruz, eu tenho que carregar. Você tem que carregar, mas compartilha também com outras pessoas. A gente usa o versículo, lançando os seus cuidados sobre o Senhor e Ele os susterá. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. A gente usa esses versículos dando desculpa que eu tenho que carregar tudo sozinho. Não, em Cristo Jesus sou mais que vencedor, eu vou conseguir, não, vai dar certo, vai passar. Mas vamos lá. Todavia, todos esses e outros textos estão dizendo o que Deus faz por aqueles que confiam nele, o que não exclui a nossa responsabilidade para com nossos irmãos, porque muitas vezes o que Deus vai usar para nos aliviar é uma outra pessoa cujo coração é submisso e obediente à sua voz. Ficou claro isso, gente? Às vezes você está querendo levar sozinho e Deus está falando, filho, eu tenho pessoas do seu lado para te auxiliar, mas você quer levar sozinho?
Então leva. Se eu falasse para o Wellington, você vai levar até o fundo, né? Se pegar o meio brutão, eu levo arrastando, mas eu levo. Às vezes a gente faz isso nos problemas. Eu vou até a morte, mas eu vou levar sozinho. Para quê? Eu tenho muita dificuldade disso. De às vezes compartilhar um fardo, uma dificuldade. Eu faço tudo. Não. Deus está usando às vezes uma pessoa para aliviar a sua carga. Está muito pesado. Lembra quando Elias, ele mata lá os profetas de Baal, aí Jezabel se levanta contra ele e fala, hoje mesmo eu vou te matar, eu vou fazer igual você fez com meus profetas. O que Elias fez? Perna para que te quero. E na caverna, ele fala, Senhor, a oração nossa, né, de cada dia, eu estou só, não tem ninguém do meu lado, todos te abandonaram, o que me resta agora é a morte, que caiam as pedras, só faltou isso, né? Que caiam as pedras sobre mim. Deus falou, Elias, sai da caverna, camarada, tem mais 7.000 pessoas que não estão do jeito que você falou. Sabe o que ele estava querendo dizer? Você não está sozinho. Tem mais de 7.000 que não se dobraram a Baal. Sabe o que a gente tem que aprender com isso, gente? Que a gente não precisa levar sozinho tudo. E sabe o que ele falou? Eu entendo a sua angústia, eu entendo a sua depressão, eu entendo o seu sofrimento, mas eu quero que você volte e você vai ungir pessoas para fazer o trabalho que você estava fazendo. Vai separar alguns homens para que o trabalho continue sendo feito e não seja parado no meio do caminho. Outro exemplo disso que não está na revista, tá? Isso são acréscimos meu. Lembra de Moisés? Quem se lembra de Moisés? Maior homem do Antigo Testamento, a maior referência, depois de alguns, né? Talvez aí José, que foi também um grande homem, mas Moisés foi o legislador. Deus deu a lei para eles, gente. A base do que nós temos praticamente no mundo inteiro, que são as leis, Deus deu a Moisés essa base. E aí Moisés, o cara, né? Milhões de pessoas cuidando no deserto, 40 anos no deserto, levando o povo ali da escravidão do Egito até a terra prometida. Um certo dia o sogro dele foi visitar Moisés. E aí Moisés está lá sentadinho no banco, ele está lá sentado, e aí vem um, vem dois, vem três, talvez passou 100, 200. O sogro dele Jetro falou assim, não sei se foi no final do dia ou no meio do dia, ele falou assim, ô Moisés, se você continuar nessa toada aí, você vai morrer e vai matar todo esse povo. Sabe o que Deus estava falando para ele, através de Jetro? Compartilha das suas cargas com outras pessoas. Do jeito que você está fazendo, você vai se arrebentar a longo prazo. Aí ele falou, separa, como que é? Comandantes para 1.000, né? Para 100, para 10. E aí, o comandante de 1.000 vai prestar conta de 1.000, o comandante de 100 vai prestar de 100, o de 10 vai prestar de 10. E os problemas maiores chegam até você para você resolver. O que Deus estava querendo ensinar para nós e para Moisés? Da gente levar as cargas uns dos outros. Sozinho, ele não ia dar conta. Irmãos, pensa bem, um homem igual a Moisés cuidar de milhares de pessoas num deserto. Às vezes eu vejo gente brigando para ser prefeito de uma cidade e falo, gente, onde está com a cabeça esse cara? Onde está com a cabeça esse louco? Onde está? Pensa numa cidade igual Ribeirão Preto para cuidar, uma capital igual São Paulo, os caras brigam para cuidar. Sei que tem o interesse financeiro, mas imagine quanto problema, quantas cargas. E Deus fala, Moisés, eu vou usar o seu sogro para falar com você. E ele falou, ele dividiu as cargas, ó, você vai levar essa, o comandante aquela e assim
por diante. É a mesma coisa de uma empresa. Você já pensou se o dono de uma empresa fosse fazer tudo? É assim, né, Dimas, às vezes. Por isso que a gente cansa às vezes, porque está fazendo tudo. E a gente às vezes precisa contratar, no caso de uma empresa, né? Você contrata um gerente, ou diretor, né? O CEO agora que fala que é chique. Aí tem o diretor, aí tem o não sei quem, até chegar no cara que carimba lá, ou no cara da produção e assim por diante. E quando tem um problema na produção, às vezes o chefão nem está sabendo o que está acontecendo, porque ele tem quem? Um supervisor, um gerente para cuidar dos BOs, ou dos problemas que ele tem. Levar carga, paga para levar essa carga, porque eu não quero me preocupar com isso, tá bom? Não é assim, amor, lá na empresa? Ó, Monique, você que faz isso, porque eu não quero ter dor de cabeça. Pagando bem que mal tem, eu levo a sua carga. Mas vamos lá, vamos trazer para nós aqui, tá? Deixa eu ver onde que eu parei. John Stott comentou que alguns argumentam que temos um carregador de fardos que é totalmente suficiente e que, por isso, é um sinal de fraqueza pedir alguma ajuda humana. Então a gente ainda acha que é fraqueza se a gente pedir ajuda. Ah, não aguentou. Sabia que uma hora não ia aguentar. Né? Então a gente não precisa disso. A gente pode compartilhar das nossas dores e carregar os fardos uns dos outros. O que Cristo levou sobre si foi o nosso pecado e culpa. Mas quando as nossas preocupações, tentações, dúvidas, tristezas e angústias se tornam uma sobrecarga para nós, temos de saber que uma das maneiras pelas quais Deus assume essas cargas para nós é por meio das amizades humanas. Uma coisa que me chama atenção aqui nesse finalzinho da primeira parte é que ele fala que nós temos preocupações, tem algumas cargas que são tentações. Algumas cargas são dúvidas, tristezas e angústias que existem dentro do nosso coração. O Hernandes fala que aquele que não compartilha uma tentação, eu não compartilho uma tentação. Se eu não faço isso, eu vou depois confessar um pecado que eu cometi. Vou repetir. Se eu não divido o meu fardo ou minha carga numa tentação que eu tenho, amanhã eu vou estar confessando o pecado porque eu não resisti a essa tentação. Aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas fulano de tal caiu? Caiu, porque às vezes ele não compartilhou da tentação que ele estava tendo como ser humano. E aqui quando eu falo em tentação em cair, gente, não estou falando só de mulher não, na questão sexual. Estou falando também de dinheiro. Tem muito líder que cai porque roubou, porque desviou dinheiro, porque fez aquilo que não era para fazer com o dinheiro dos outros. Eu falo dentro de igreja, fora de igreja e tantas outras coisas. A questão sexual a gente tem que tomar cuidado, sim, senhor. Nós que somos casados, às vezes a gente está tendo uma tentação e fala, não, eu vou suportar. E a colega do trabalho está lá em cima, para você trair, e não, eu vou suportar. Chega uma hora, cai. Não aguentou. Porque às vezes não teve com quem compartilhar a sua carga, tá? Então, não seja um super-homem. Procure um amigo para você desabafar, mas alguém que vai te ajudar, tá? Não alguém que vai ficar fofocando, falando das suas fraquezas para os outros. O 2, vamos para o 2 aí, por favor. Exemplos de carga pesada. O contexto imediato de Gálatas 6:2 é evidente o versículo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Aqui ele vai falar da carga pesada como um pecado que a pessoa cometeu. Então, isso é uma carga também, porque tem muita gente que leva a carga da culpa e abandona Cristo. Não teve com quem compartilhar. Eu caí, eu pequei, eu errei. Só que eu estou aqui para me arrepender, consertar diante desse erro que eu cometi. Segunda-feira eu fui em um estudo bíblico do lado da minha casa ali, onde eu moro, da minha vizinha. E
Teve um rapaz que morou no Japão por muitos anos, ele falou que lá no Japão, as pessoas que erram assim, num desvio de um dinheiro, um erro que ele cometeu na política ou em alguma empresa, muitas vezes ele vai, vamos supor, na política, ele vai numa rede de televisão, ele pede desculpas pelo erro que ele cometeu e ele entrega o cargo. Nossa, pensou se no Brasil acontecesse isso? Não tinha emissora para transmitir tantas coisas. Mas vamos lá, vamos tentar não falar disso aqui, vai. Então, essa questão da culpa, eu fico segurando, não confesso, e fica aquele negócio pesado e eu posso me estrepar, me arrebentar por causa disso. Sendo que a gente podia compartilhar, ou nós que estamos do lado, que é isso que o texto fala de levar a carga, é tentar tornar mais leve por irmão essa acusação, essa culpa e assim por diante. E gente, vamos falar a verdade aqui, né? Como é bom a gente ter alguém que às vezes compreende os nossos pecados e os nossos erros. Talvez o que mais esteja próximos a nós, para quem é casado, é o nosso cônjuge, que vê sempre a gente errando, mas sempre dá um voto de confiança para a gente. A gente tinha que ser assim no meio da igreja. O irmão errou, como que a gente vai fazer? Vamos fazer igual os fariseus fizeram? Essa aí foi pega em adultério, o que a gente vai fazer com ela? Não, vamos apedrejar, vamos matar essa mulher aí. A lei fala para matar. Jesus chegou e falou assim, beleza, a lei fala para matar, mas quem não tem pecado? Aqui entre nós vamos começar então a tirar as pedras. Essa carga, que é essa carga pesada às vezes que ele está falando aqui. Mas vamos para frente aí, vamos lá. Um exemplo muito especial de carga dividida, né? Alguém que foi surpreendido em falta. A palavra falta foi traduzida em outras partes no Novo Testamento, como transgressão, ofensa, delito ou pecado. Então quando ele fala assim, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, se cometeu algum pecado, se cometeu algum erro, se cometeu algo que possa até escandalizar, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, né? Então, o que ele está tentando dizer aqui é que essa carga pesada é atribuída ao pecado que a pessoa cometeu na vida dela. E como que nós temos que reagir? Tentar levar essa carga do irmão. Lembra de Davi, quando ele foi confrontado por Natã? Talvez a questão ali, para exemplificar para nós, é o que Natã teve com Davi. Ele foi levar a sentença. Falou, Davi, você pecou contra Deus. Mas só que Natã não virou as costas para Davi. Ele falou, as consequências virão na sua vida, mas Deus te perdoou desse pecado que você cometeu. Ai gente, se a gente fosse dessa maneira, eu falo por mim, se a gente olhasse para o irmão com o olhar que a gente quer que Deus olhe para nós, quando a gente erra. E aqui quando eu falo em erro, irmãos, eu falo de diversos tipos de erro, de dificuldades que cada um de nós temos durante a caminhada e a jornada da vida. Então, levar a carga pesada é isso também. Restaurar essa pessoa com espírito de brandura. Lembra quando Pedro negou a Jesus? Jesus poderia ter dito a Pedro, esquece, viu? Esquece, ministério, acabou. Poxa, você me negou, Pedro. Você andava comigo, cara. Você falou lá naquele dia, lá na frente dos discípulos, que você ia comigo até a morte, aí você me dá uma dessa? Esquece, hein? Você queria uma vaguinha de pastor? Tá fora. Você vai ser pescador, vai voltar a pescar. Foi isso que Jesus fez com ele? Não. Depois de um encontro na praia com seus discípulos, ele chama Pedro. E por 3 vezes ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Ele fez Pedro falar 3 vezes que ele amava a Cristo. Aí sabe o que ele disse?
apacenta as minhas ovelhas. Isso é levar a carga um do outro. É olhar, não com um olhar de julgamento, mas é um olhar de misericórdia. Eu sei que é difícil, gente, até para mim estar pregando isso é difícil, porque dentro de nós há um espírito de justiça. Tem que pagar, tem que fazer, tem que pagar. E aqui o texto fala o contrário. Nós somos mais espirituais. Vamos tentar ajudar. Diz aí alguns pregadores da modernidade, né, que nós somos um exército que não carrega os seus soldados feridos. A gente deixa alguns no meio do caminho, e nós não podemos fazer isso. Levar um soldado ferido é fácil? O que vocês acham? Eu até consigo pegar o Igor no colo, se ele estiver me ajudando. Agora, se ele estiver ferido, machucado, parece que o peso dele vai acontecer o quê? Vai dobrar. Para quem já cuidou de idoso sabe o que eu estou falando. Vai tentar dar banho numa idosa ou no idoso que não tem força para te ajudar a levantar. O peso quase que dobra. Vocês já assistiram o filme de guerra? Já, né? A maioria de vocês. Quando um soldado leva o outro, é fácil? Não é fácil. Só que a gente vai abandonar o soldado ferido. Então, entre nós, a gente tem que tentar levar a carga uns dos outros. Se o irmão pecou, errou, eu falo para mim mesmo, que a gente possa olhar com olhar de misericórdia e tentar dividir essa carga e falar, eu vou te ajudar. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, eu tive alguém que fez isso por mim há muitos anos atrás, que hoje já não está mais nem aqui entre nós, que é o pastor Marco Aurélio, que quando eu errei, ele me chamou, disciplinou, mas disse, eu vou andar do seu lado com você. Que nós possamos ser essa pessoa também para outros. Errou? Beleza, você sabe que você errou. Quem errou sabe que errou, não sabe? Quando você faz algo que não era para fazer, para não falar nada mais, a gente sabe. Vamos lá então. Eu vou ler um texto, Mateus 18. Eu já estou quase concluindo aí, tá? Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. Mateus 18, versículo 15 a 17 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja considera como gentil e publicano. Aqui ele fala que nós devemos facilitar quando alguém erra contra nós, ou quando a gente erra com alguém. Vai até a pessoa. Eu acho que levar essa carga pesada entra também nessa questão de que o próprio Jesus ensinou isso para nós, que é a restauração de alguém que pecou. Vai até a pessoa, conversa com ela, né? Chama-lhe a atenção no bom sentido da palavra. Se ela te ouvir, que no meu caso, né, esse pastor me ouviu, e eu ganhei um irmão, literalmente, e um amigo mais chegado do que um irmão, que foi o Marco Aurélio, porque ele foi me repreender e eu ganhei então, ou seja, eu comecei a confiar nele a partir daquele momento. E é assim que nós precisamos ser também uns para com os outros. Vamos pular para outra página aí, que é a 69, que diz assim, concordamos com Lovell Bailey sobre exemplos de cargas que devemos ajudar outros a levar. Quais são essas, né? E aí entra 4 e depois a gente vai falar sobre mais 4. A primeira delas aí, fraquezas ou falhas de personalidade, de fé e de hábitos. Então, a carga às vezes é entender que aquela pessoa é mais fraca, que ela tem algumas falhas na personalidade ou na fé, então a gente tem que levar a carga dessa pessoa, né? Quando a gente fala de fé, às vezes tem gente que tem menos fé do que nós, e você está falando, vai filho, Deus vai te abençoar, Deus vai estar contigo, toma essa decisão que é a certa.
levar a carga, facilitar a pessoa nisso. Algumas cargas também são aflições físicas, né? Como enfermidades, fome, açoites, prisões. O que a gente pode fazer às vezes por alguém que está enfermo? Né? Se chegou até você uma pessoa que está enferma, você não é médico, mas o que você pode fazer? Você pode indicar alguém. Eu indico alguns médicos bons, né? A Monique indicou o urologista do chefe dela para mim, né? Preciso voltar lá. Você pode. Às vezes não tem, eu tenho aquele médico que é bom, aquela pessoa. Trabalho de um fisioterapeuta, né? Nossa, eu gostei daquele fisioterapeuta. Às vezes a pessoa tem uma enfermidade fácil de resolver com uma fisioterapia. Às vezes a pessoa tem algo fácil para resolver com, 2, 3 meses de tratamento psicológico. E a gente pode às vezes ser um facilitador, às vezes a pessoa não está enxergando. E você pode levar a carga dela nesse sentido, né? Necessidades financeiras, às vezes a falta de moradia, ou seja, gente, tem tanta coisa para a gente, né, que dá para a gente fazer. O irmão da Neila que veio, ele já está até, acho que morando, já está lá no prédio, Felipe? O irmão da Neila, o pastor Abel. Eu achei tão interessante, né? Ele chegou aqui, começou a trabalhar alguns meses depois que a Neila foi embora. E aí de repente ele falou: pastor, acho que eu vou precisar mudar para Ribeirão, que o trabalho está concentrando aqui. Ele me falou isso e fomos caminhando. Aí, acho que culto retrasado, né? Ou 2 quinta-feiras para trás, a gente falou: onde você está procurando mais? Quero no Campos Elísio. Eu falei: acho que o Felipe mora num prédio, ele paga X de aluguel. O Léo está vindo do Rio, também já está morando vai morar lá também, né? Já está acertando para trazer a família. Você não quer tentar ver? Acho que no outro dia, eu levei lá na frente, ele viu o prédio, já ligou lá na imobiliária, já acertou e já está morando no prédio. Eu não fiz nada, eu só peguei uma parte da carga dele, que era uma preocupação que ele estava tendo, porque você chega numa cidade, irmão, você não conhece quase ninguém, de quase 800 mil pessoas. Onde que eu vou morar? Por onde eu começo? Aí eu falei: cuidado com aquela imobiliária, que eu já tomei o pau nela, já começa assim, assado. Não vai ali, tenta negociar assim. E você vai tentando levar, ajudar a pessoa nesse sentido, né? E às vezes você tem que ajudar financeiramente também. Aflições espirituais, emocionais, como conflitos externos, temores internos. Tem muitos conflitos, irmãos, às vezes internamente dentro de nós, ou externamente também. E a gente às vezes pode levar, né? Eu tenho um amigo que ele tinha dificuldade em se perdoar. Existe essa palavra, né? Se perdoar. Ele tinha dificuldade de perdoar a si mesmo. E ele ficava levando essa carga pesada, que ele não era digno do perdão de Deus. E é interessante, né, que esse tipo de pessoa, ele acha que todo mundo tem direito do perdão, mas ele não. Ele acha que o pecado que ele faz é mais danoso do que o pecado que o outro faz. E ele fica se punindo com isso. Não se sente digno de tomar ceia, não se sente digno de nada. É um conflito, gente, que a pessoa tem interno. E uma vez que ela compartilha isso, o que a gente pode fazer? Aliviar a carga dessa pessoa, tá? Temores internos, né? Perplexidade, preocupação pelo bem-estar de outros, outras necessidades também, né, emocionais, que é o isolamento, às vezes a saudade. Irmãos, eu não sei se vocês têm reparado, mas desde quando começou a liberar mais os lugares para abrir, para a gente ter mais convívio, igual nós estamos tendo aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas as pessoas, elas andam aflitas ainda. Muita gente desenvolveu doenças psíquicas devido ao isolamento. Imagine você ficar, e aqui eu quero que vocês entendam isso, 2 anos praticamente dentro de uma casa, limitando os lugares que você tem contato com outras pessoas. Tem muita coisa que a pandemia trouxe que a gente não sabe nem os danos ainda que vai trazer para a nossa sociedade. Mas uma delas entra nisso aqui, nesse isolamento. Ninguém pode mais sair de casa. No começo, nossa, que beleza, né? Vou dar uma descansada agora.
Fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos. Aí a depressão pega, a ansiedade pega, um monte de doenças psicossomáticas. Pega lá no ranking dos medicamentos que mais vendem hoje. Está lá um que eu tomo, você pode ter certeza. Isolamento. E é tão doido isso, né, gente? Porque o isolamento te deixa alienado. Você acha que o mundo é aquilo ali que você está vivendo, e não é. Tem coisa mais gostosa que ir na feira comer um pastel e tomar um caldo de cana? Uma garapa, né, como diziam os antigos. Eu fui terça-feira levar a Ana no médico, eu saí de lá e falei, vamos comer um pastel na feira. Fui naquele do centro ali. Filho, desculpa aqui, né, os mais velhos, mas a veiarada estava tudo doida. Com sacola, com carrinho. Falou, isso aí que é vida. Deixar isolado, eles vão ficar louco. Fica louco dentro de casa, gente. Aí não pegou o Covid, mas ficou doido, ficou enfermo da mente. Os filhos não foram visitar mais os pais, não, agora não tem para ter contato. Gente, eu vou sinceramente, na pandemia eu vi minha mãe, eu trouxe ela para ficar em casa. Ô louco, se eu não puder ver minha mãe, mas e se ela morre? E se eu morro também? E percebe que trouxe um medo tão grande, que tem gente que não voltou até hoje para a igreja. Está em casa. Eu vou assistir o culto de casa, que é mais seguro. Tem gente que gosta e é necessidade, mas o isolamento mexe com a gente, tá? Saudade, né? Angústia, depressão e tantas outras coisas. E por fim, vamos lá finalizar. Sugestões de como você pode levar a carga uns dos outros. Tem 5 aqui. Primeiro, diga ao irmão que você está solidário com ele e tem desejo de ajudá-lo. Comunique a sua preocupação e compaixão. Isso é muito importante, gente. Você às vezes é solidário. Fala, irmão, eu não posso fazer muito por você, mas o que eu posso é isso aqui. Lembra quando Pedro estava, acho que é Pedro e João, né, que curou o paralítico lá na porta do templo? O paralítico estava ali pedindo esmola. Aí Pedro chegou junto com João. Falou, você não tem uma esmola? Ele falou, dinheiro não tem, mas eu tenho uma coisa que pode te ajudar. Eu tenho uma coisa que pode transformar a sua vida. Levanta e anda, toma teu leite e vai embora. Gente, vamos falar a verdade, se você fosse paralítico, eu pelo menos teria essa atitude. Se eu fosse um paralítico, estivesse pedindo esmola, e alguém chegasse e falasse, você prefere moedas ou você prefere ser curado do seu problema na perna? O que você ia falar? Eu quero ser curado. Estava no alcance deles. Talvez a moeda não, mas algo que podia transformar a vida daquele homem. E transformou. Ele levantou e agora não ia mais pedir esmola, agora ele ia trabalhar para adquirir o seu próprio sustento. Outra coisa que você pode fazer para levar a carga, orar por ele e com ele. Às vezes você pode orar pela pessoa que está com sobrecarga. Ore por essa pessoa e ore com essa pessoa. Orar por, é que nem aqui, eu vou orar pelo Einstein, eu estou orando daqui, mas eu também posso ir lá orar com o Einstein, segurar na mãozinha dele, orar com ele, é diferente, mas as duas coisas a gente pode fazer, tá? Terceiro, gaste tempo em contato com a pessoa sobrecarregada, quando ela precisar de comunhão ou consolação. Ofereça auxílio prático, de acordo com a situação e as possibilidades. Às vezes, né, é um agasalho, um abrigo, um dinheiro, um alimento, a mão para ajudar num serviço braçal e assim por diante, tá? Eu já vou dizer aos irmãos aqui que em setembro agora eu mudo, então vou precisar da ajuda braçal de vocês aí, tá? Os mais fortes aí, porque sozinho eu não aguento. Eu já fui super-homem até a última mudança, agora eu já pedi arrego. Sozinho eu não aguento, senão eu vou ficar louco. Então a gente precisa, né? Peça ao Espírito Santo que ajude você a encontrar trechos da palavra que sejam uma mensagem para animar essas pessoas e ajudá-las e ganhar novas forças. Às vezes é uma mensagem, uma palavra, um áudio que você manda, algo que
traga ânimo para essa pessoa poder continuar, que sejamos essa pessoa que leve o fardo da outra. E para concluir, tem uma palavra muito boa aqui, que Abraham Lincoln usa, né? Que ele diz: não poderás ajudar os homens de maneira permanente, se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios. Isso aqui é muito bom. Eu posso ajudar as pessoas, mas permanentemente a gente não consegue ajudar. Isso é muito bom e importante a gente ter em mente quando a gente ajuda. Por quê? Sabe por quê? Porque se a gente não deixar, ou sempre ajudar, elas não vão fazer sozinhas. Isso aí, dona Tereza. Aqui tem uma crítica construtiva à questão do governo. Nada contra o auxílio que ele dá, eu acho que tem que dar. Mas em determinado momento, eu vou dar o auxílio para quem tem saúde, tá, gente? Eu vou dar o auxílio tantos meses. Dali para frente, você tem que começar a ir atrás de alguma coisa. Eu sei, gente, por isso que eu falo que é uma crítica construtiva, porque tem lugar que não tem emprego. Vai no norte de Minas, vai no extremo do sertão do Nordeste, não tem empresa, não tem nada, não tem trabalho. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que ajudar. Agora, o erro é que ajuda por muito tempo e a pessoa não aprende a pescar. Então levar a carga, podemos levar, mas tem que também falar: ô fulano, fulana, você tem que começar a aprender a pescar. Tinha uma pessoa lá em Santa Cruz, que depois eu acabei descobrindo, né? Era uma senhorinha, ela ia na igreja num dia na nossa e no outro dia ela ia na igreja católica. Aí depois descobri o esquema dela, né? Ela pegava a cesta básica na nossa igreja e pegava na igreja católica. Aí eu fico pensando, não quer trabalhar, né? Porque cesta básica não tem problema da gente dar, não tem mesmo. Agora você ficar indo num lugar só para pegar também, não dá, né, gente? Então é isso que Abraham Lincoln fala, né? Ajude, mostre, aponta um caminho, mas não deixe a pessoa dependente de você. O pastor Luiz Henrique, né, ele falava uma coisa, né? Que algo que você fazia constante para uma pessoa se tornava obrigação. Por isso que o nosso distrito ficou assim, com muitos pastores acomodados. Pessoas que recebiam pastores da igreja da sede lá, né, que é o distrito, 20 anos recebendo oferta, ajuda de custo. Gente, eu entendo que tem cidades menores, eu entendo que tem igrejas em bairros periféricos, a gente entende tudo isso. Só que não justifica 20 anos você receber ajuda de um distrito. É a mesma coisa filho e filha. Chega um momento que, daqui para frente anda. Né? Eu ponho a rodinha, você vai andar de bicicleta com a rodinha, mas eu vou tirar um lado da rodinha, depois eu tiro da rodinha, agora rumo filho, rumo filha. Porque senão, gente, a gente vai ficar levando a carga, não dividida com o outro, você vai estar levando a carga inteira do outro. Isso pode trazer problema para você, tá? Uma vez eu fui num banco lá em Rio Claro, a gente sempre fala que vai terminar e nunca termina, né? Mas vamos lá, eu vou terminar mesmo agora. Eu fui num banco em Rio Claro, resolver um problema lá na conta da minha mãe. E a gerente falou isso aqui para mim: quantos aposentados idosos vêm aqui com filhos, com netos, bisnetos, fazer empréstimo consignado para tentar ajudar filho, neto, bisneto e assim por diante, e eu vejo que estão com a vida totalmente destruída financeiramente. A gerente do banco falou isso para mim. Aí eu fiquei pensando, falei, que negócio injusto esse. Porque às vezes o idoso trabalhou a vida inteira dele para chegar na velhice, ter pelo menos o básico dentro da sua casa. E às vezes abrir mão do básico para ficar, desculpa aqui a expressão, mas às vezes ficar sustentando um marmanjo que tem saúde para trabalhar.
Volto a dizer, gente, quem tem enfermidade, quem é doente, quem precisa, eu acho que tem que ajudar, tem. Mas em outros lados a pessoa tem que também, sabe, vamos, vai que é tua, filho, você vai conseguir. Vai, irmão, vai, irmã, vou estar do seu lado. Você vai tomar umas 3, 4 pancadas, mas você vai conseguir, porque eu consegui. Se eu não conseguir, eu estou tentando, mas você vai. Nós precisamos ser assim, levar as cargas uns dos outros. Que Deus nos dê sabedoria, amor e discernimento, para que a gente possa cumprir esse mandamento aqui, né? Levai as cargas uns dos outros. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui, já entre nós, ou fazer alguma colocação? Obrigado, porque fechou aqui o celular do Nani. Alguém quer perguntar daqui da igreja? Eu vou ver se tem aqui. Não, só pedindo oração. Alguém daqui da igreja? Os irmãos do fundo lá, os cariocas? Tá bom. Alguém aqui mais? Então vamos orar? Vamos ficar em pé então? O Roger pede oração por ele e pela família. Pedro falou que está assistindo de casa. A Nilce, a Gorete, a Ruth Alves também assistindo, Luiz Carlos, o Felipe está aqui e está online também, a Ruth Mara, a Ruth falou chorar com os que choram, muito bom, Ruth. Tem um também que é pode crente, não sei quem que é. A Ruth Alves também pede oração pela prima que está em coma. A Ruth falou para a gente ouvir sem julgamentos, muito bom. E a dona Rosa pede saúde para todos nós aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, obrigado pelo ensinamento, que o Senhor agora nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê amor, Pai, um espírito misericordioso, para que possamos levar as cargas uns dos outros. Eu creio que esse é o desejo que o Senhor tem para cada um de nós aqui, como corpo, como igreja e como família de Cristo. Ó Deus, nós oramos, Pai, por essas pessoas que estão enfermas, por aqueles que estão pedindo aqui no chat do YouTube, pelos irmãos que estão aqui na igreja também caminhando conosco, que o Senhor sustente cada um deles na força e no poder do Teu Espírito Santo. E o que depender de nós como igreja, que possamos ajudar uns aos outros aqui também, Pai. Abençoe. Mais uma vez peço pela família do Einstein, pela vida dele, pelo pai, pela sua mãe. Oro pelo seu Luiz, nosso vizinho. Oro, Deus, pelas pessoas também que não têm vindo aqui à igreja presencialmente, que têm assistido o culto de casa. Que o Senhor possa enviar a Tua bênção a esses irmãos, a essas irmãs. E que nunca falte, ó Deus, a porção do Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Nós oramos agradecidos por esse tempo, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, o Nani vai terminar lá, vai fechar o link. Deus. Fala, Dimas.